Se você tá pensando em empreender, você vai errar muito no meio do caminho e não se culpar por você estar errando, gente. Não tem nenhum manual de como empreender, mas tenha certeza absoluta de que você não vai ter todos os pré-requisitos para estar empreendendo e se joga mesmo assim. Bem-vindos a mais um CulturaCast, o seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu trouxe a fundadora da Telos, Gabriela Ribeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Doug, pelo convite. Um prazer estar aqui com você para contar um pouquinho sobre a Telos e um pouquinho da minha trajetória. Me conta, como você começou a empreender? Porque você tá com quantos anos? 29 anos. 29 anos. Uma jovem. Uma jovem empreendedora. Quando que você começou a empreender? Você falou, cara, vou empreender. Porque o estalo do empreendedor, cara, normalmente tem alguma coisa que aconteceu ali muito cedo, como criancinha, que foi comigo, assim. Várias outras pessoas falam, é na criança ali que já veio o estalo do empreendedor. Como foi pra você? Pra mim, na verdade, foi durante a época de faculdade. Eu tive esse estalo quando eu tava ainda quando eu comecei a fazer economia. Eu comecei fazendo economia na PUC-Rio. Mas eu sabia que eu tava ali só por causa das minhas avós, né? Então, a minha avó paterna, ela foi empregada doméstica desde os 13 anos. E minha avó materna veio de Pau de Arara, da Bahia, pro Rio de Janeiro. E as duas colocaram na cabeça que os filhos iam fazer universidade. Elas fizeram que os 7 fizeram universidade. Legal. Então, eu sabia que eu só tava ali por causa delas. Então, eu tinha que retornar pra sociedade aquilo de alguma forma. Então, eu comecei a fazer trabalho voluntário, fui dar aula de reforço escolar para crianças na Rocinha. 80% dos alunos que eu dei aula passaram no Enem, isso foi bem legal. Que legal, cara! E aí, depois, eu fui pela EISEC, que é aquela associação que conecta jovens universitários com ONGs ao redor do mundo, e eu fui dar aula de Direitos Humanos para crianças recém-saídas das Farc, lá na Colômbia. E eu voltei muito impactada, assim, nossa, meu Deus, eu tô fazendo uma mudança tão forte na vida dessas crianças, mas é algo muito micro, eu queria conseguir escalar isso de alguma forma. E foi aí que eu entrei na incubadora de startups da PUC-Rio. E aí foi aí que Isso durante a faculdade? Tudo durante a faculdade. Aí eu entrei lá como estagiária ainda, né? Mas o meu trabalho lá dentro era fazer a internacionalização das startups, mas foi aí que meu mundo, assim, se abriu. De que tinha um potencial de você poder trabalhar e fazer algo que realmente fosse impactar o mundo, mas ao mesmo tempo você ganhar dinheiro também, que não tinha nada de errado com isso, sabe? E foi nesse momento que eu vi o caminho, literalmente o caminho do meio, que não preciso ser só fazer trabalhos muito num aspecto de projeto social e etc. ONG mesmo, né? Eu acho que tem uma grande confusão, né? De você ter um propósito e falar, pô, mas você não pode ganhar dinheiro com esse propósito. Cara, não dá pra você ganhar dinheiro, ajudar outras pessoas. E o lucro, a gente demoniza o lucro, né? Muitas vezes. E não pode demonizar o lucro, porque as empresas existem por conta do lucro. Quanto maior o lucro da empresa, mais ela consegue empregar, mais ela consegue ter impacto na sociedade. Acho que é isso que a gente tem que desmistificar com empreendedores aqui, né? O pessoal demoniza muito, né? Não, porque lucro, não sei o que. Cara, não é assim, cara. Quanto maior o lucro, mais você consegue ter impacto. E eu acho que tem um extremo dos dois lados. É exatamente isso, assim. Quando você entra no caminho do meio, às vezes você é massacrado pelos dois extremistas, assim. Imagino. Tanto o extremo que, não, então, se você tá querendo ajudar as pessoas, você não pode lucrar com isso. Mas se você não lucrar, você não consegue escalar o impacto que você tá gerando. E ao mesmo tempo, se você tá querendo lucrar, você não pode ter impacto, porque senão você tá querendo ser uma ONG. Não, quer dizer que muitas das vezes você tem um propósito achar, muito forte. E aí, como que surgiu a ideia da Telos? Pra gente aterrissar, assim, a gente falou, beleza, entrei no mundo das startups, mas estruturar isso como uma empresa. Aí, quando eu me formei já certa que eu queria empreender. E aí eu entrei no Chá Iniciativa Jovem, foi uma das 80 selecionadas de mais de 1.000 inscritos, foi bem bacana, assim, pra mim, o processo. E aí lá dentro que eu comecei a estruturar a Telos, mas lá a gente tinha esse mesmo objetivo que a gente tem hoje, de literalmente oferecer escolhas para as pessoas, preparando elas para esse futuro do trabalho. Eu já tinha muita clareza de que o mercado de trabalho tá mudando e que vai mudar gigantemente.
tanto e isso foi muito devido a esse meu estágio, mas também às pesquisas que eu fiz durante a faculdade, que eu mudei para Relações Internacionais e estudei muito sobre o futuro do trabalho. Na época, foi um dos primeiros relatórios do Fórum Econômico Mundial que saiu sobre como é que vai ser o futuro do trabalho, Future of Jobs. E eu entendi que, se as pessoas não se prepararem de verdade para esse futuro do trabalho, elas vão ficar desempregadas ou ou a gente vai ter também uma falta de produtividade absurda nas empresas. Inclusive, tem um relatório muito bom que saiu em 2023 falando de que esse digital gap nas empresas vai gerar até 2030 $8,5 trilhões em déficit de falta de faturamento devido a esse digital gap. É absurdo. Caramba, um número gigantesco, cara. É muito Mas dinheiro. Isso é porque é gente que não tá apta a fazer o serviço que precisa fazer porque a tecnologia evoluiu muito e a faculdade normalmente não consegue entregar isso ou as pessoas não têm acesso à educação, é isso, né? Isso, e as próprias empresas não estão conseguindo capacitar no mesmo path os profissionais. E aí, como que você pensou no produto, né? Falar, Telos, o que eu vou entregar? Serviço, produto? Como que eu vou fazer isso acontecer? E aí que é o lance, né? Quando eu comecei, eu entreguei muito serviço. Tava nessa de entregar serviço, então a gente capacitava os jovens para esse futuro do trabalho. A parte online era técnica e a parte presencial era das habilidades socioemocionais, porque também, muito amparada no relatório, as habilidades socioemocionais também extremamente necessárias nesse modelo. A gente capacitava os jovens, deu super certo 2018, 2019. Inclusive, Bernardinho, do vôlei, deu aula pra gente de liderança. Demais. Foi um querido pro bono, assim, foi super bacana. E a gente embutia também turismo educacional no processo. Então, aquela coisa de... Sempre tive essa questão de... As minhas sócias me brincam muito comigo. Porque eu falo, tem que nascer global, sempre. Tem que pensar grande, que dá o mesmo trabalho. E, de verdade, não tem... Muitas empresas aqui no Brasil que pensam assim, mas hoje com a tecnologia já dá pra você nascer global. Então, super me inspiro no case da Pipefy, de que já nasceu global. Enfim, tem esses pontos. E aí, quando a gente já nascemos trazendo jovens do Panamá, do Chile, do Equador pra cá, e aí tava dando super certo, estavam faturando muito, porque o ticket médio era alto, já que a gente embutia turismo educacional no processo. Mas quando veio a pandemia, a gente teve que fazer essa transição. E aí, a gente teve que diminuir muito o ticket médio, mas a gente escalou, alcançamos mais de 3.500 jovens, principalmente no interior do Brasil, muito por via das empresas juniores. São as empresas dentro das faculdades, né? As empresas juniors. Exato. Aí que eu percebi, foi nessa pegada que eu entendi, não, a gente agora tem que começar a fazer um produto para que a gente consiga de verdade escalar. E aí, aconteceu no final de 2021, que eu me juntei com uma equipe de tecnologia. E a gente construiu uma versão beta da plataforma. Aí eu fui bem empreendedora raiz, fui pra Minas, né, no interior de Minas. Aí abri o computador lá com os jovens no meio da universidade. Fui pra Ouro Preto, Viçosa, Lavras, Juiz de Fora. Aí no campus da universidade eu abri o computador e perguntava, você que está se formando em biologia, você que está se formando em zootecnia, o que você acha de você fazer uma migração para a área de dados, você fazer uma migração para a área de programação? E aí todos eles olhavam a plataforma, a trilha, assim, como que estava construída e falavam, nossa, eu achei genial, acho que faz bastante sentido, mas eu não acho que programação é para mim. Eu acho que isso é coisa da galera de... TI. Não, da galera de São Paulo. Eles falavam assim. Sério? Sério. Essa galera de São Paulo aí. Esse pessoal de São Paulo. Que interessante isso, cara. E aí eu tive a sacada na hora de mostrar pra eles, pessoas que tinham se formado pelo LinkedIn, né? Pessoas que tinham se formado na mesma localidade que ele, no mesmo curso que eles e que estavam nessa área hoje. E aí eles respondiam pra mim de forma unânime, assim, então se me conecta com essa pessoa que eu acredito. Social proof. Não é Exato. prova social. Quero ver se é mentira ou não. E aí foi aí que nasceu a Telos como ela é hoje, assim, né? Nesse aspecto, né? Eu já vou contar que a gente deu um pouco uma pivotada, mas desde o início a gente tinha sempre esse produto que a gente chama de reskilling, né? Que é transição de carreira. Então a gente fez o primeiro em Viçosa no final de 2022, esse MVP, deu super certo. A gente teve 30% de jovens finalizando, 70% empregados, inclusive 2 sendo empregados no Vale do Silício. Que demais, que demais.
Pra quem tá ouvindo aqui que não sabe o que é uma MVP, né? O que é um MVP? Você tem um protótipo e você tem uma prova do que você tá fazendo ali. Então, você vai fazer uma coisa que é quase um protótipo para provar se seu produto ou seu serviço funciona ou não com o público que você está tentando atingir. Né? Só para vocês entenderem o que é um MVP. Que a gente vai falar algumas terminologias aqui, que é muito do mercado de startups. Vocês que estão ouvindo aí, que não são desse mercado, então a gente vai fazer um glossário aqui de vez em quando. Não, ótimo, ótimo. E aí, gente que tá muito nesse meio, às vezes a gente esquece, né? E usa um monte de terminologia em inglês, é péssimo, nossa. né? A própria startup já começa em inglês. É VC pra lá, CVC, CVB, cara, tanta coisa. Mas vamos lá. Aí daí vocês pivotaram, né? Mudou o produto, fez o MVP, testou, foi bem. Não, aí eu fui e trouxe meu CTO, né, pra dentro, foi começo de 2023, aí a gente abriu o novo CNPJ, fez aquela, nos Estados Unidos, bonitinho, pra justamente... LLC, né? LLC, pra gente conseguir captar investimento. Aí o CTO entrou, o Samuel, super prodígio, o menino trabalha na área de tecnologia desde os 13 anos. E aí, ele tem 26 agora. Molecão. Super. Demais. Aí a gente, enfim, começou a desenvolver o produto e foi aí que eu captei investimento anjo. A gente fez a primeira rodada, né, dos investidores anjos, $150 mil. E aí eu me mudei pra São Paulo. E aí quando eu me mudei pra São Paulo agora, em outubro do ano passado, que o jogo começou a virar e a gente entendeu que tinha mais um produto além do reskilling, que é o produto de upskilling, que é literalmente fazer a seniorização dos times e fazer com que eles elevem muito mais rápido. Aí a gente continua fazendo a seniorização na área de tecnologia também, mas agora com a Generative AI, depois a gente pode entrar nesse mérito, a gente também tá conseguindo abrir em outras frentes, dessa vez especificamente, começamos, né, especificamente com vendas e marketing agora. E aí tem uma das coisas que é mais difícil do mundo do empreendedor, que é uma das coisas que eu já tentei algumas vezes, que é a sociedade, e se achar o sócio ideal é muito difícil. Como você buscou essa galera? Aonde você foi? Como que foi o processo da sociedade, assim, de angariar essas pessoas pra você? Eu acho que eu tive sorte também no caminho, mas uma coisa que você sempre tem que ter muito na cabeça na hora de você buscar o seu sócio, você tem que buscar pessoas que tenham habilidades complementares à sua. Nunca traz uma pessoa que tem as mesmas habilidades técnicas do que você, porque senão vai dar problema na certa. Porque a primeira coisa que tem que ter no contrato de sócio é a diferenciação do quem é responsável pelo quê. Isso é a primeira coisa. E o tal do overlapping, né, das pessoas fazendo a mesma coisa, normalmente dá pau. Não, sempre dá. O cara vai querer fazer do jeito dele, você do seu, e aí começa, não, mas eu sou sócio também. Aí começam as brigas, né? É verdade isso. Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça na hora de buscar um sócio. Então, no meu caso, eu tinha passado numa incubação lá em Maringá. Na época, assim, literalmente tava atrás de ajuda de qualquer forma. Isso foi lá em 2022 ainda. E aí eu passei nessa incubação. Fui pra Maringá e conheci o Samuel lá. Ele tava desenvolvendo uma outra startup. E a gente teve, assim, uma admiração mútua, porque eu achei ele muito bom tecnicamente, ele me achou muito boa como empreendedora. Inclusive, eu era a única mulher empreendedora que tinha passado na capacitação. Na incubação. Eram 12, assim, eu era a única. Aí, quando eu fiz o meu MVP, chegou em dezembro, eu cheguei pro Samuel e falei assim, então, Samuel, eu estou precisando muito de uma pessoa pra entrar agora como CTO. Você que tem muito conhecimento da área técnica, tá nessa área há tanto tempo, você tem alguém pra me indicar? Aí a resposta dele foi a seguinte, tem eu, serve? Sensacional. Não, foi muito bom. E aí eu tive essa sorte, né? E aí eu queria até entrar numa seara um pouco até técnica aqui, de que como a gente tava muito no início, como eu tava muito começando ainda, enfim, a gente tava criando o CNPJ naquele momento, a gente tava nesse processo, naquele momento, então eu fiz com ele um contrato de sociedade logo de cara. Que, pra quem tá querendo empreender, é bom ter essa diferenciação e as pessoas saberem como é que funciona. Tem um contrato que é o contrato logo de cara de sociedade, que a pessoa, assim que ela já entra com uma porcentagem específica daquela participação. E tem um contrato que é o contrato de vesting. O que significa vesting? Literalmente você vai vestindo. Você vai vestindo a sua porcentagem. Vai passando
as etapas, vai ficando com mais poder no capital social ali. Exatamente. Então, é importante você saber, quando você já está em um patamar diferente da startup, é muito importante que os sócios, quando eles entrem com um contrato de vesting. Porque eles não estão entrando no risco. Claro que startup é sempre risco. Mas... Toda empresa, né? Não é só startup. Eu acho que deixar bem claro, né? A startup tem um pouquinho a mais, mas toda empresa é um grande risco. E aí, o ponto todo é você saber que, no meu caso, pra ele entrar, eu já coloquei logo ele com a porcentagem que me fazia sentido. E ele já entrou e a gente começou a empresa muito, muito juntos, assim, né? Do zero. Então, ele que coordenou toda a área técnica, tirou a plataforma do papel, assim, né? Porque era muito beta, assim, a versão que eu tinha. E era com uma equipe que não era uma equipe do meu time. Então, foi meio terceirizado. Então, fica a dica também pra quem quer fazer startup, pelo amor de Deus, não faça isso. Não terceirize o seu core. Não terceirize o seu core. O core, no caso, gente, pra quem não sabe também, é o principal atividade que você tá fazendo ali. Imagina, você faz produção de vídeo, aí você terceiriza tudo, você não tem empresa de vídeo, né? Então, tipo, você não tem as próprias câmeras, você não tem próprios funcionários, você tem só você ali. Qualquer coisa que aconteça é um terceiro que tá fazendo, não é você. Então, os problemas são... A escala desses problemas são grandes, né? Exato. Então, a mesma coisa. Você tá fazendo uma startup que o seu principal core é o seu produto, é a plataforma, você tá terceirizando. Então, pra você testar, é importante até, sabia? Às vezes é bom, que foi o meu caso. Testei, deu certo, entendi que tá funcionando. É isso que eu ia falar. Eu acho que como MVP não é um problema, mas na hora que você começa a falar, não, beleza, agora eu vou ter um produto, aí você realmente precisa internalizar. Isso. E aí foi aí que eu percebi. Não, agora eu entendi. Passamos MVP, tá fazendo sentido, legal. Tivemos o primeiro faturamento, boa. Então, vamos colocar pra dentro. Eu precisava de um CTO, porque eu não sou técnica, não sei, né, programar. E aí, consegui o Samuel, ele entrou de cabeça. Aí, foi 6 meses que ele entrou, a gente já levantou a rodada anjo, porque a gente já tinha um produto bacana ali pra mostrar pra potenciais investidores anjos. Quando ele entrou, tava no risco total. Risco total. Zero capital. Zero capital. Ele entrou só real, então isso daí é importante também saber. Não ganhava nada. Eu e ele ali no 0 e só fazendo a empresa acontecer. Aí depois que a gente levantou capital do investidores anjos, que a gente começou a tirar alguma coisa pra gente, mas também muito pouco, né? Porque era capital de investimento anjo. E aí entrou novas sócias agora, né? Você falou. Sim. Aí você fez esse processo de novo, como foi? Porque muda um pouco agora que você já tem outras rodadas de investimento dentro. Isso. Aí agora, você tem que usar o seu networking pra conseguir, que foi o que você perguntou, né? Então, o primeiro foi, na minha cabeça, você tá querendo porque já me perguntaram isso algumas vezes, né? Onde encontro CTO, onde encontro... Tem aí 3 formas, né? Tanto o LinkedIn, sai disparando mensagem no LinkedIn para as pessoas, para tomar um café e você vender a sua ideia, vender. Por isso que é tão importante você ter um propósito, ter uma história por trás do porquê que você está fazendo, que você vai vender aquilo para a pessoa vai comprar e vai entrar junto com você no risco total, muitas vezes, como eu falei, sem ganhar nada nesse início. E aí você faz pelo LinkedIn. Ou as 2 outras formas que pra mim são as mais eficazes você entrando em processos de incubação. Tem um processo super bacana que eu indico pra todo mundo, que é o processo da Antler. Lá no Cubo Itaú. Eles fazem 3 meses de incubação, você e outros possíveis empreendedores, e faz o matchmaking, e no final você se une com um outro empreendedor, faz um pitch e tem o potencial de levantar $150 mil. Aconselho pra todo mundo. Cara, muito bom isso, cara. E o Cubo do Itaú tem muitas outras coisas legais, né? É um puta ecossistema, cara. Muito legal mesmo. E o que você tirou além disso daí da sociedade, né? Que você fez isso lá? O que mais você tirou do Cubo? Eu acho legal essas experiências, né? O que mais você fez lá dentro do ecossistema? No ecossistema tá sempre rolando eventos, né? Então, uma coisa que eu aconselho todo mundo, porque... A verdade seja dita, a gente precisa entrar onde o network acontece. Então... Você tem que furar a bolha dos caras e entrar ali, né? É tipo isso. Tem que fazer parte da rodinha. E aí, o que eu fiz muito foi pegar muito ônibus Rio São Paulo, na época. Toda vez vindo pra São Paulo, nossa, hoje eu não aguento mais fazer isso. Mas foi 1 ano e meio eu fazendo isso sempre. Via qualquer evento que tinha... Aí eu me inscrevia no evento e vinha pra São Paulo de ônibus só pra ir pro evento. E aí, o que eu fazia no evento? E aí, eu vou falar a verdade aqui agora também. Eu olhava o crachá da pessoa.
Eu pesquisava ela no LinkedIn ou no Spotify, sei lá, qualquer coisa que eu via sobre ela. E encontrava alguma coisa que a gente tinha em comum e puxava assunto com a pessoa. E aí ali eu começava a introduzir, conversar e pedia logo em seguida pra gente sair dali e tomar um café pra eu pedir feedback pra ela. E aí eu ia criando relacionamentos que eram relacionamentos genuínos. E aí o que eu percebi? Você precisa criar esses relacionamentos, tanto com pessoas do mundo de Venture Capital, quanto pessoas do mundo de startups, founders, fundadores de startups. Os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda. Porque você não vai conseguir nada se você não tiver esse relacionamento e não tiver pessoas que te indiquem. Então, hoje, todos os meus investidores anjos que entraram foram por meio desse relacionamento. Então, eu pedi, nesses eventos que eu fui, eu criei relacionamentos genuínos com as pessoas. Uma delas, inclusive, é minha amiga super íntima até hoje. A gente viajou Ano Novo juntas. Essa é a diferença do network, né? Porque você tem uma troca real com a pessoa. Não é só, tipo, cara, eu preciso de um investidor, me ajuda aí. Nunca vai dar certo se for desse jeito. Jamais. Jamais. Acho que as pessoas falam, não, vou no evento, vou fazer network. Aí a pessoa chega lá já vendendo já. Eu falo, cara, a pior maneira de você chegar em alguém é vendendo alguma coisa. Na pior maneira. É tipo, tenta se relacionar como você vai se relacionar com um amigo, sabe? Tipo, começa desse jeito, muda a perspectiva. Depois pode vir a acontecer a venda, né? Acho que esses são os segredos do network. É não querer vender logo de cara. Tentar virar um amigo primeiro da pessoa, né? Depois as coisas podem acontecer ou não, e tá tudo bem. É, porque às vezes também, se a pessoa não for uma pessoa legal, você nem quer a indicação que ela vai te dar. Exato. Tem essa. E o outro também, um dos outros que virou super meu amigo, a gente foi almoçar juntos e aí ele, eu fiquei até, gente, conversando, ele viu que eu era uma pessoa legal, ele me chamou pra almoçar na casa dele com a família dele, a esposa e os filhos. Aí, e com ele também, foi um dos que me indicou pra um dos meus investidores anjos também. Que é o da Rimofada, inclusive. Que é amigo de natação, meu. Esse mundo do network é assim, cara. Demais. Foi assim, então eu super indico pra vocês que estão querendo entrar nesse mundo de startup e ter que furar essa bolha, porque, ser bem honesta aqui, é uma bolha de que gente que estudou junto na mesma escola, gente que fez faculdade junto, que trabalhou no mesmo local juntos. E se você não tiver dentro dessa bolha, igual eu, enfim, né, morava no Rio de Janeiro, então eu não tava dentro desse meio. E aí o processo de entrada é um pouquinho mais difícil. E você tem que estar disposto, tem que ser resiliente pra caramba pra fazer isso acontecer. No meu caso, demorou 1 ano e meio. Mas é que nem você ir pra outro país. Você sempre vai ser estrangeiro ali, até você fazer amizade, o pessoal te conhecer, te acolher. É a mesma situação. Eu vou fazer intercâmbio. Na primeira semana ali, cara, você vai se sentir totalmente fora do eixo ali. Você não faz parte daquilo. E aí você vai fazendo network, vai conhecendo as pessoas, fazendo amizade. Pode ser que em 3 semanas você já virou alguém conhecido e que a pessoa goste, ou pode demorar mais tempo, porque é difícil esse meio. As pessoas não querem que outras pessoas entrem. Tem isso também, né? Tipo, não, tô aqui, tô na minha, tá dando certo. Vai ver outra pessoa aqui, por que esse cara tá vindo aqui? Quer ser meu amigo? Que história é essa? É interesseiro? Né? Tem muito disso, né, nesse mercado. E depois você fez amizade com o pessoal de VC, foi isso? Ou não? Fiz tanto de VC quanto de startup, né? É importante você fazer com os dois. Porque o de VC também eles vão te indicar para anjos que investiram em startups que eles investiram já mais na frente, né? Uhum. Que foi o meu caso que aconteceu. Então, com a Andrea Hushman, inclusive, que foi essa minha amiga que me indicou para ela. Então, esse processo, e vou falar aqui, a gente também, Só que teve um programa, né, que você fez pra entender como que entra nos VCs, né? Foi tipo um curso, o que foi isso? Não, eu tô fazendo ainda. Você tá fazendo ainda? Tô fazendo. Não, é porque é muito difícil ser mulher nesse meio, eu vou ser bem honesta. É difícil demais, assim, porque é muito, muito homem. E como é que você vai criar relacionamento com homem? É muito mais difícil, porque você tem que almoçar, tem que tomar café. E tem gente que confunde as coisas. E aí você vai sair pra jantar com homem? Não pode, não dá pra sair, nunca mais aceito. Não dá pra sair pra jantar, você tem que tomar café, tem que almoçar. E aí com mulher é muito mais fácil você criar esse relacionamento com mulher. Uma puxa a mão da outra, né? E fora também perguntas, e eu acho que isso é bacana até de dizer, porque eu entrei nesse Female Force, inclusive indico também pra todas as mulheres que quiserem.
Elas selecionam 30 mulheres para entrarem durante o ano para serem capacitadas por mentoras de Venture Capital do mais alto nível. Quem idealizou isso lá em 2018 foi a Lara Lehman, né, da Maya Capital. E agora tá sendo tocado sozinho. Muito, muito bom, assim mesmo. Porque elas falam a verdade de como o mundo funciona e te ajudam, como mulher, a se posicionar nesse meio. E uma das coisas que elas sempre batem muito na tecla, geralmente as perguntas, e isso já foi mais do que provado em várias pesquisas e resultados já mostram que isso é verdade, os homens dentro do mundo de Venture Capital, eles fazem estilos de perguntas muito diferentes para homens e estilos de perguntas para mulheres. Porque dos homens, eles fazem perguntas, você fica muito mais na afirmação e é muito mais fácil pra você mostrar o quão incrível você é. E pras mulheres, eles fazem perguntas muito na negativa e você tem que ficar se desculpando e falar aquilo. Exemplo, vou dar 2 exemplos. Então, pra homem, eu falo, como é que você vai chegar no seu primeiro 1 milhão de usuários dentro da sua plataforma? Poxa, é muito legal responder essa pergunta. Porque você fala, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a nossa estratégia de go-to-market é essa. Para mulheres, eles geralmente falam, tá, mas qual que é a dificuldade de alguém entrar nesse seu mercado? Por que a outra empresa não vai conseguir entrar? Então, você já fica numa posição de se desculpar. Não, mas só que eu tenho isso, e aí tem outros concorrentes que eles não vão conseguir entrar porque eles não vão ter aquilo. Entendi. Entendeu a diferença? Que bizarro, né? E aí você tem que... Elas ensinam, isso é muito bacana, como que você reverter a pergunta para você conseguir responder a pergunta de uma forma afirmativa. Então, essa é uma das coisas que elas fazem, e além de mandar real também dentro do mundo de Venture Capital, porque todo mundo precisa de ajuda. Quantas rodadas você já participou de VCs, né, de Venture Capital? Até pra puxar aqui, pra quem não sabe o que é Venture Capital, imagina que você tem uma empresa, e aí você não sabe digitar o certo, uma startup, né? O que vai acontecer ali? Você pedir um empréstimo no banco, o banco vai falar, cara, você não tem credit score, você não tem outras empresas, às vezes você não tem algum lastro, não vou te dar. O VC é totalmente diferente, ele não vai ver isso, se você tem bens para deixar de aporte ali, de qualquer coisa de segurança, ele vai confiar na sua empresa e vai apostar naquilo. E o retorno que ele espera é muito alto quanto a isso, né? Normalmente é isso que acontece, essa diferença de um venture capital ou pedir um empréstimo no banco para você abrir sua empresa, um capital de giro, alguma coisa do tipo. Então, venture capital existe para isso, exatamente isso. A startup quer crescer muito, o cara aposta nessa ideia. Então, o pitch que você faz é muito diferente do que você ir no banco. E normalmente VC também tem banco. Tem muito banco que tem venture capital, porque eles viram que pode ganhar muito dinheiro em cima disso também. Mas quantas rodadas você participou e como foi pra você? Não, a gente só fez a sua primeira rodada anjo e a gente vai levantar a nossa rodada seed em março agora. E aí o nosso objetivo é levantar nos Estados Unidos, né? A gente vai levantar com alguns venture capitals aqui do Brasil também. Mas, além disso, nos Estados Unidos. Esse é o nosso objetivo, porque nos Estados Unidos o mercado tá mais maduro mesmo e fica até mais fácil de você conseguir. Não, mas agora que a gente... Essa tal da pivotada, né, que eu falei, que a gente entrou bem forte com a Generative AI. Então, é algo que tá bem aberto para investimento como um todo, advindo dos Estados Unidos. Quando você fala de IA generativa, como vocês estão aplicando isso na educação? Né? Como vocês fazem isso? É na avaliação? É na criação dos cursos? Como que são esses cursos? Como que é esse produto, assim, com IA generativa? Então, a ideia surgiu muito do ponto de que só 12% hoje das capacitações corporativas são aplicadas na realidade, no mundo real da empresa. E agora com a IA generativa, a gente pode literalmente emular como se fosse a realidade da empresa, já durante a capacitação. Você cria um sandbox ali pro cara treinar, tipo isso. Exato. Então, por exemplo, para a área de vendas, né? A gente... A empresa faz o upload dos seus conteúdos técnicos, a gente treina a Generative AI por trás e faz com que essa Generative AI personifique como se fosse um potencial cliente dessa empresa. E o legal é que a gente também consegue separar por personas dos funcionários. Então, tem o SDR, né, que seria a primeira pessoa a fazer o contato. Pré-vendedor. O pré-vendedor, aí tem o vendedor em si, tem o especialista, a gente separa isso.
E aí o funcionário fala com esse, ele vai ter a capacitação técnica antes, vai ter um quiz para ele responder se ele entendeu realmente a capacitação técnica, e só se ele tirar X% dentro desse quiz, ele pode ir para o simulador. Esse simulador é onde ele realmente fala com esse potencial cliente como se ele estivesse vendendo. E aí ele pode falar tanto por escrito quanto falado mesmo, por voz. E aí, quando ele se sente, ok, aqui eu acho que eu terminei, ele dá o put, e aí a plataforma, o que ela faz é dar a probabilidade da venda acontecer. Então, essa é a parte ali por trás. É mais do que mostrar o quanto que ele aprendeu. É tipo um simulado, tipo, cara, você vendeu mais ou não conseguiu vender, o quanto você tem de persuasão. Exato. Interessante demais. Não, e junto a gente traz os feedbacks também. Você vendeu por causa disso, ou você não vendeu por causa disso. E o bacana é que a gente vai retroalimentando com os conhecimentos também que a empresa e os próprios funcionários vão trazendo pra gente dos cases de quando que a venda realmente acontece também. Então é algo contínuo ali, né? E o bacana é a gente oferecer também esse dashboard para o RH e para o gestor da área. Porque aí ele tem muito mais insumos para poder tomar decisões muito mais estratégicas sobre o que fazer e como tanto treinar mais a sua força de trabalho, quanto também essa pessoa já está pronta para ser promovida. Essa pessoa até pode ser uma pessoa boa para fazer uma transição de carreira interna na empresa, porque essa e essa área estão a gente vai ter corte, mas essa e essa área vai ter um aumento de funcionários, então... Tem demanda, eu preciso treinar essa galera, não tem no mercado, mas eu tenho uma galera aqui que eu posso até mudar de área, que o cara já tá na cultura da empresa, né, que é uma das coisas mais difíceis, não é só o cara ter a habilidade, ele tá inserido na cultura da empresa e se sentir confortável naquela cultura, né, levar a sério aquela cultura. Tem empresa que é muito difícil, o cara não se adapta àquela cultura. Então, a parte de cultura, e depois você faz o upskilling desse cara, tipo, pô, gostei desse cara. Ou um reskilling interno também, eu acho interessante. Cara de vendas que quer ir pro marketing, e aí você treina esse cara através da plataforma. Tem várias modalidades. E eu vi, assim, sentir, ver se faz sentido. Vocês pivotaram, então, do B2C, que você tava nos estudantes, eles mesmo pagando pra você, pela plataforma pra aprender, para um B2B, pra atender os RHs, né? Nesse caso aí, os gestores. É uma pivotada, tipo... relevante, assim, porque muda muito o seu ICP, né, que é o seu comprador ideal, né? E isso foi muito necessário, principalmente os nossos anjos, por isso que é bom você escolher bem os seus anjos, porque eles ajudaram muito a gente nesse processo, e anjos que também estejam familiarizados com esse mundo de startup, porque isso vai acontecer sempre, assim, no mundo de startup ser bem normal, e as pessoas não podem tomar sustos com esse processo. Então eu me mudei aqui em São Paulo em outubro e a gente começou a entender isso, e em janeiro, de fato, que a gente mudou, e em março essa transição de fato aconteceu. Então a gente não acabou com o produto também de reskilling. A gente continua com o produto de reskilling, mas dessas vezes são as empresas que pagam. E muito com esse grande propósito de oferecer escolhas para as pessoas, mas essa que foi exatamente o que você falou. Essa transição de carreira vai acontecer. 25% das pessoas, já está provado, 25% das pessoas vão ter que fazer uma transição de carreira em 5 anos, por causa da Generative AI. Cara, não é tipo daqui 20 anos, daqui 5 anos, cara. Isso cara, tá batendo na porta aí. Nas próximas Olimpíadas, provavelmente nas próximas Olimpíadas, a gente tá no meio do início das Olimpíadas aqui. Nas próximas Olimpíadas, provavelmente você não vai estar fazendo o que você faz hoje no seu trabalho. Já parou pra pensar? Mas é absurdo. Né? Mas e o legal é porque, tipo, às vezes as pessoas ficam muito com uma ideia de, meu Deus, vou ficar desempregado. Não, tem muito trabalho que vai ser gerado, assim. Então, essa transição vai acontecer, é uma transição que enfim, tá todo mundo percebendo hoje. Até hoje, saiu um relatório da McKinsey de que 45% das tarefas podem ser automatizadas pela Generative AI. Então, você pode parar de fazer tarefas que são extremamente braçais.
para você automatizar e você ser muito mais produtivo e inovador dentro do seu trabalho. Então, eu acho que também essa parte do 8,5 trilhão que eu falei de dólares tem muito a ver disso também. Você conseguir fazer com que as pessoas eles saibam utilizar a Generative AI para serem profissionais muito mais produtivos e, inclusive, inovadores dentro do mercado. Tem umas coisas tão simples assim, né? Quando você fala isso, eu lembro, tipo, a gente ter pessoas específicas dentro de salas de reunião para fazer atas de reunião. Exato. Cara, uma das coisas mais ridículas. Hoje, todo call que eu faço já tem a IA generativa ali compilando tudo e depois faz um resumo do que foi, já fez a ata da reunião. E eu posso transformar isso em pauta depois para fazer um podcast, para fazer outras coisas automatizadas que eu perderia muito tempo antes, que não é uma coisa que necessariamente eu precisaria estar fazendo. Isso é coisa pequena. Agora, quando você escala para o mundo corporativo, na análises, coisas automatizadas, que as pessoas não têm noção, né? E aí eu chego numa pergunta assim, né? Tipo, beleza, a plataforma faz isso, mas da onde vem esse conteúdo da plataforma para customizar para cada empresa, para a necessidade de cada empresa, para cada negócio, para cada cliente específico? Ele tem uma necessidade. O time de vendas numa corporação telecom, por exemplo, ela tem uma necessidade ali no dia a dia do atendimento do vendedor. Uma de saúde é completamente diferente. Como vocês fazem essas trilhas de conhecimento? Isso é bacana, porque a gente, assim que o gestor ele entra na plataforma, ele responde um briefing pra gente. E esse briefing traz o primeiro, né, que são os objetivos estratégicos da empresa como um todo. E aí depois ele delimita os objetivos para o porquê que ele está fazendo aquele treinamento. Então, eu quero que meu time de vendas alcance uma performance X. Eu quero que o KPI, o resultado de cada um dos meus funcionários, seja Y. Ou eu quero que o meu júnior, a minha equipe júnior, passe para sênior em 3 anos, por exemplo. Então, ele traz pra gente esses KPIs e com base nesses KPIs, a gente modula a trilha. E ele pode tanto trazer os conteúdos técnicos que ele já tem, porque muitas empresas já têm os conteúdos técnicos gravados, seja numa videoaula de Zoom, seja, enfim, num ou num monte de PDF que o cara faz um onboard mal feito. Exato. Também. E aí a gente transforma esses conteúdos que eles trazem pra gente em conteúdos que sejam engajadores dentro da trilha de aprendizagem e, claro, para alimentar o simulador também, que esse funcionário vai passar. Esse simulador é sensacional, cara. Acho que é uma das coisas mais legais, assim. Eu tenho um simulador, aprendi, mas beleza, vamos simular a venda. Vamos simular uma campanha de marketing digital, tipo, o que você fez, as métricas, isso é muito legal, cara. E simular projeto, se for programação, cara, simular projeto. Muito bom, cara. E começou com programação, né? E depois que você começou a testar, o que mais a gente poderia embutir numa plataforma assim? Tirando a equipe de vendas, marketing, o que você acha? O próprio RH poderia fazer esse treinamento também? O nosso objetivo é literalmente oferecer pro corpo inteiro da empresa. Então, tudo que possa ser treinado via vídeo aula, computador, a gente, que eu quero dizer, né, a gente não vai poder ainda, né, chegar numa indústria e capacitar o profissional ali da indústria a como operar a máquina só depois que a gente tiver, sei lá, realidade aumentada, mas no treinamento. Mas por enquanto... Uma mixed reality funcionaria super bem. Sim, exato. Tá vendo? É o famoso moonshot. A gente já tá aqui, mas dá pra gente pensar nisso aqui também. Mas por enquanto, sim, dá pra realmente fazer treinamento de tudo, assim. E aí... Como startup, tem que ter foco. Então, a gente está começando pela área de vendas e marketing, se tornando muito especialista nisso, porque o grande resultado que a gente oferece para a empresa, mal bem, é esse dashboard de análise dos resultados do funcionário e como que esse gestor pode tomar decisões mais assertivas com os resultados que esse funcionário está trazendo para ele. Então, a gente quer se tornar muito especialista em vendas e marketing, claro, no que a gente já era de programação e dados, para que a gente consiga trazer muito, muito mais coeso e decisivo o que esse gestor ou esse RH pode estar tomando de decisão em relação aos funcionários. E aí eu queria, se me permitir, até voltar um pouquinho sobre claro. O que a gente falou, que essa transição, ela vai ocorrer significativamente no mercado de trabalho. Mas a gente... Das pessoas terem que mudar do que estão fazendo hoje para outra coisa. Exato. Que envolva inteligência artificial. Eu escutei, acho que foi o Scott Galloway, professor da New York U de marketing. Ele falou, cara, você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por quem sabe usar a IA. Fato.
Essa é a frase. É isso. Isso é perfeito. E aí, o que a gente tá querendo trazer é que, diferentemente das outras mudanças tecnológicas que aconteceram na sociedade, em que a desigualdade aumentou mais, porque quem aprendia AI ou qualquer outra ferramenta, eram as pessoas que já tinham acesso a esses conhecimentos, já tinham acesso a conteúdo. E aí, o que a gente tá buscando fazer hoje é diminuir essa desigualdade de alguma forma. E aí, por isso que o reskilling é tão importante. A gente fechou agora um projeto super bacana com a B3 e com a Neurotech lá no Nordeste. Ah, que legal. A gente entrevistou... Quem que era da Neurotech que a gente estava aqui, Pedro? A gente falou com a Neurotech pra o Storm Talks também. Ah, que legal. Que a gente tava falando da célula de inovação deles, da área de saúde mesmo. Que eles estão com uma área legal de saúde. E eu nem sabia que a B3... Tinha comprado. E a B3, que você pensa que é uma bolsa de valores... Tem empresas, né? Isso eu achei muito legal, principalmente por conta de dados, né? Eu acho que é isso que eles estão falando. Tá muito na frente em relação a isso. A Neurotech, na área de dados, eles estão, tipo, super na dianteira. Tanto é que a B3 comprou por uma bolada a Neurotech. Uma bolada, cara. O Porto Digital, eu não sabia, tem uma grande participação. O Porto Digital lá em Recife, a Neurotech tá por trás de tudo que aconteceu lá, cara. A história de Recife, ali do Porto Digital, tem tudo a ver com a Neurotech, cara. Muito legal isso, cara. E aí você plugou com eles lá. A gente plugou por quê? Porque eles também pensam igual a gente. E eles querem que o corpo da equipe técnica de dados seja 40% feminino. Porque hoje, quem não sabe, a área de tecnologia em geral, assim, nas empresas, só 20% são mulheres. E quando você fala sobre mulheres negras, é 1,2%. É absurdo, assim, a diferença. Então, o que a gente tá fazendo em conjunto? Uma capacitação só para mulheres do Nordeste, que vai começar agora, dia 31 de agosto. E aí, essas mulheres, elas vão ter acesso a uma capacitação de 6 meses para elas fazerem essa transição de carreira para a área de dados. E a Neurotech e a B3 vão ter prioridade na contratação dessas mulheres. Que demais. Então, é pra gente... Por isso que essa bandeira é muito forte, assim, de que tá essa disrupção tecnológica vai acontecer sim ou sim, mas a gente tem o potencial de fazer com que ela, ao invés de aumentar as desigualdades como aconteceu no passado, ela diminua essas desigualdades. E aí as empresas, elas entram literalmente como patronos, podendo ter um corpo de profissionais que tenham as habilidades técnicas necessárias para essa mudança tecnológica e que esse corpo seja um corpo diverso. Que outro também já tá mais do que provado que você ter um corpo diverso gera muito mais inovação, né? Pessoas pensando diferente. Total, cara. Quem pensa que só pessoas que estão pensando que nem você vai dar certo, cara, isso já não existe desde 1800 e bolinha. Hoje em dia você tem que ter pessoas que pensam diferente, cara. E viver com um diferente. É que a gente tá muito polarizado, né? As redes sociais fizeram isso. Você pensa de um jeito, pensa de outro, a gente se debate e tal. Mas no mundo corporativo, assim, eu acho que a gente consegue mudar isso um pouco. É legal a B3, né? Você fala, cara, a bolsa de valores, né? Eu falei até com o Dair, eu falei, cara, como assim a B3, cara? Daí até contou do projeto com vocês, né? Ele falou, porra, mas lá a Gabi tá pensando lá junto e tal, e vai acontecer, e tá acontecendo agora. E pensando nisso, né? Falar até o quanto que os anjos, o investidor anjo, te ajudam em toda essa jornada. Porque tem gente que só entra com dinheiro e tem gente que entra com smart money, né? Que não é só o dinheiro, né? É uma mentoria, tá ali no dia a dia te ajudando, fazendo as conexões, que eu acho que é o mais legal do anjo investidor, é essa parte de mentoria e te ajudar a navegar nesse mundo complexo. Como que tá sendo isso pra você? Eu concordo completamente, assim. A gente não teria chegado nunca onde a gente tá se não fosse pelos nossos investidores anjos. Primeiro que foi a abertura de portas com empresas, né? Então a gente conseguiu entrar em várias empresas hoje devido a eles. Então, fala com fulano, fala com Beltrano, recebe a gente, claro, se a gente não tiver um produto incrível, um projeto incrível, a pessoa, tchau, né? Mas aquela primeira abertura de portas que muitas vezes demoraria 6 meses, é uma ligação, entendeu? Então... É o que eu sempre falo, seu pai te coloca lá, mas seu pai não te mantém lá. Então, depende de você continuar lá. Então, gente, ó, tô aqui, pai, fiz a ligação aqui, ó, se vira, agora é com você. Aí, se você não tem um produto, se você não tem uma cabeça, se você não sabe falar direito, não sabe vender, cara... Porque eu acho que o grande skill do empreendedor é o skill de venda. Todo momento a gente tá vendendo. Quando você chama um CTO, você tá vendendo a sua empresa pra ele.
Quando você tá vendendo pra uma empresa, você tá vendendo pra aquela empresa. Eu acho que quando você tá fazendo um podcast aqui, você tá vendendo a sua empresa, a sua imagem e tudo mais. E a gente tem um embate, né, meio... Cara, vendedor é ruim ser vendedor. Tem muito isso na sociedade, né? Não gosto do vendedor. E é outra coisa que fala, tipo, empreendedor é o vilão, ninguém que você quer ser o vendedor. Fala, cara, pera, não, tem vendedor que é chato mesmo. Mas pense como você pode se vender, né, sem ser o chatão do momento. Acho que é uma boa dica aí. E agora para outras dicas, assim, né? A gente puxar dicas de quem tá com startup, que tá nesse momento, assim, de ir atrás de rodadas, fazer network. Que outra dica você daria importante, assim, que você sentiu na pele e falou, cara, isso daqui realmente é uma baita de uma dica? Primeiro, entende que você não sabe tudo e que o principal pra mim agora foi trazer pessoas pra equipe para trazer uma maior maturidade pra empresa. Então, foi uma outra investidora anjo que me conectou com as minhas outras 2 sócias, que trouxeram uma maturidade absurda pra gente. Porque o jovem, às vezes a gente tem muito na cabeça, eu sei tudo, eu consigo, poxa, eu cheguei até aqui com a minha força de vontade. Tá, mas pra empresa chegar em outro patamar, você precisa de aspectos técnicos, você precisa de processos, você precisa de fazer muitas vezes homologação nas empresas que eu nem sabia que você precisava fazer. E aí, pra você entrar, precisa... E aí, é só assim que ela entrou. Tá, Gabi, cadê todos os documentos pra gente fazer homologação? Eu falei, que? Precisava disso? E essa... Todas as certidões negativas de tudo que você tem que ter. Você nem... Cara, você vai empreender, você só vai saber disso na primeira vez que você vai fazer a homologação. Chegou uma primeira RFP, aí você fala, não vou conseguir entrar nessa, não tem nenhum desses documentos. Isso é muito importante, é relevante, porque no B2B faz muito sentido. No B2C você não tem esse problema tanto. E aí quando você faz a pivotagem, é uma das coisas que muda muito, né? Então, eu super aconselho, primeira coisa, entender que você não vai saber tudo, então você precisa trazer pessoas em determinados momentos que sejam estratégicos para trazer essa maturidade. Foi essas 2 sócias que entraram, a Juliana e a Loredana, que são mulheres incríveis, que entraram muito também por querer deixar esse legado na sociedade, entraram de cabeça, assim, pra gente fazer as coisas acontecerem. Que legal. E... Super recente isso, né, que elas entraram. Entraram agora, não faz nem 2 meses, assim. E a gente já tá em outro patamar com elas entrando. Espero depois, enfim, poder até trazer elas aqui pra gente falar. Claro, a gente faz uma segunda rodada. Com elas. Daqui um tempinho, até depois você passar por VC, as próximas rodadas de investimento, mudar. Tem um negócio que a gente fala muito de mundo de startups e inovação, que é a tal da POC, que é Proof of Concept, né? Você vai pra empresa e mostra que funciona ou não. Se chegaram a fazer POCs... A gente fez com a Claro e deu super certo, porque foi a primeira POC que a gente fez com a Generative AI. A gente mostrou a nossa plataforma como que ela era, aí eles chegaram, tá, legal, mas eu não quero pra área de tecnologia, eu quero pra área de vendas. E aí a gente se debruçou de noite pra fazer aquilo acontecer, e fizemos e rodamos a POC, deu super certo, e claro, né, com os feedbacks que eles foram trazendo, a gente entendeu como que a gente pode estar oferecendo isso para outras empresas, e a ideia é que com essa POC da Claro, a gente consegue muito mais facilmente explicar para as outras empresas também o que a gente consegue fazer com a Generative AI, que foi o que eu te expliquei aqui agora, que foi o que a gente fez para Claro. Então, a Claro, por exemplo, eles têm, e eu acho legal explicar isso, eles têm 500 funcionários da área de vendas. Eles têm 32, que eles vendem B2B também, né? Eles têm 32 funcionalidades que eles oferecem para outras empresas. E essas 32 funcionalidades, eles selecionaram uma, e dos 500 funcionários, eles selecionaram 20 pra gente fazer a POC. E testamos, eles adoraram. E aí foi o meio da gente entrar e conseguir fechar para as 500 pessoas e as outras 32. E agora, claro, a gente poder mostrar isso que a gente fez para outras empresas também entenderem e poderem estar utilizando da mesma forma. Então, a gente chegou a tentar fazer uma POC também com o Itaú para a área de produto também. Mas Banco é um pouco mais difícil, né? Porque a POC no banco você precisava de homologação anyway. E aí, tipo... Você fala, porra, velho, me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. E como foi a POC com a Claro? Porque eu acho legal debruçar nisso, porque eu escuto muito do pessoal pedir POC sem pagar nada, sem fazer contrato direito. Aí você faz a POC, aí você sai de lá, o cara toma a sua ideia.
tem várias coisas que acontecem quando acontece uma POC, né? Do tipo, falar, legal, mas eu vou fazer com o meu time interno. Acontece isso. Legal, já vi outra startup, não gostei. Que tipo de contrato que vocês fizeram? Foi um contrato pra continuar? Foi um contrato, tipo, vai no risco? Ou você não pode abrir? Não, a gente foi total no risco. A gente foi completamente no risco, assim, não assinamos nada. Fomos, assim, na boa vontade do pessoal da Claro, não, vamos fazer acontecer. É legal falar isso, cara. É legal falar isso. Vamos no risco, vai que dá certo. E deu certo. E deu certo, assim, a gente foi total no risco, assim, se eles quisessem pegar o que a gente estava construindo e fazer internamente, até poderiam fazer, mas com certeza... Acho que não faria sentido, né? Acontece muito isso quando é alguma coisa do core da empresa, né? Aí você não vai fazer isso, sei lá, não iria fazer isso, com um concorrente nosso, né, obviamente. Mas com uma empresa que o core não é isso e que você tá sentindo também com a outra pessoa que ela tá interessada no que você tá oferecendo. E vai o feeling também do empreendedor, né? Tipo, não vou arriscar, mas aqui eu sei que é estratégico pra mim. E aí você vai fazer muitas coisas com certeza de graça até você conseguir operacionalizar algo. E a gente tem que estar disposto a fazer isso. Até porque a pessoa mal bem não te conhece. Poxa, eu sou uma menina de 29 anos chegando lá, o que essa garota tá querendo me vender, sabe? Deixa eu ver exatamente o que ela tá me oferecendo antes de eu comprar alguma coisa, porque também é o risco. A gente tem que se colocar na cadeira da outra pessoa. Total. Ela vai ser o nosso advogado internamente. Então, se der errado, ela que vai responder pro diretor dela. E esse dinheiro que você colocou aqui não deu em nada, né? É isso. E aí é um risco muito grande. Se ele chega e faz um projeto com uma Microsoft e der errado, poxa, tá fazendo com a Microsoft, a culpa não foi minha, Não é minha, né? A Microsoft tá fazendo coisa errada. A Microsoft que deu ali blackout ali. Não é minha. Mas agora eu vou fazer com uma startup, assim, que tá começando, que não tem tanto track record e que é mal bem uma menina de 29 anos, você tá colocando muito mais o seu na reta, né? Então você tem que provar a ele. Por isso que é tão necessária essa prova de conceito, para que ele seja o nosso advogado internamente, vendo que o projeto para o gestor dele, e o gestor dele queira colocar o dinheiro, né? Isso é muito louco, né? Que a POC, né, não é uma ciência exata, né? De cada situação é uma situação, de cada jeito é um jeito. E é o legal de empreender, né? Que empreender não é uma ciência exata. Você vai testando estratégias diferentes, produtos diferentes, pivota. O legal da startup é assim, quanto menor você tá e o estágio menor, para você pivotar é menos drástico. Não tá funcionando aqui, deixa eu testar aqui. Pô, testei, deu muito certo. Aí eu começo a escalar o que deu muito certo. Putz, parou de dar certo. Deixa eu mudar mais um pouquinho aqui. Pivota pro outro lado. Putz, agora tá mais certo ainda. E vai um pouco. Que assim, o caminho da startup, né, diferente de outras empresas, né, tipo, não, isso aqui eu vou fazer do jeito que vai ser, se der errado eu acabo. Não, a startup ela vai mudando, não deu certo, vou pra próxima. Essa resiliência de tipo, quanto tempo eu vou persistir nessa mesma ideia pra dar certo ou não, e quando que eu vou mudar? E é isso que eu queria perguntar pra você. Quando você percebeu que era a hora de mudar, foi por conta de um investidor anjo, ou foi feeling? Porque isso é uma coisa que eu acho que é meio feeling também, né? Na verdade, é testando, né? Eu acho que é muito feeling. Vamos ir por esse caminho e deu super certo. Deu super certo e realmente o faturamento começou a entrar. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí tá, se tá dando certo nesse caminho, mudamos completamente a rota e foco total pra ir nessa direção e fazer essa parte e na direção que tá trazendo os resultados, que é o faturamento da empresa, óbvio, né? Tem que faturar e lucrar, né? Sempre isso, né? Até chegar ao break-even. Agora, falar de você. No seu dia a dia, onde você busca conhecimento, inspiração? Onde você busca essa vontade de continuar a empreender? Eu ouço muito podcast também. Então, tipo, eu ouço podcasts tanto aqui no Brasil... ouço os podcasts internacionais e leio muito, assim, leio muito, muito mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que queira empreender, pra você estar à frente, entender o que tá de mais à frente no mundo, no mercado de tecnologia em geral, você tem que estar disposto a ler muitos livros e o mais importante, assim, na minha visão, são livros que não sejam só livros técnicos, né? Livros também sobre estratégia, sobre liderança. Se você for ler várias biografias de vários fundadores, eles sempre falam que leem livros sobre estratégia de guerra, livro disso, livro daquilo. Então,
Não é uma ciência exata também, né? Tem livro de business mesmo, assim, tem vários que são mais de filosofia do que de business em si. E eu acho que até de psicologia eu acho importante. Antropologia eu acho importante também, entender as pessoas, entender a sociedade. Acho economia, que você fez economia, né? Todo mundo acha que economia é exatas, mas é humanas a economia, né? Você tem um quê de exatas ali, mas é muito mais de humanas. Eu acho legal essa sua base aí, né? Depois você até mudou pra RI. E o quanto humano é empreender, né? Não é uma ciência exata, né? Então você tem que ser muito humano, ter essa relação com pessoas. E o que você faz pra nutrir essas relações com as pessoas? Principalmente a galera que tá junto com você nessa jornada. Eu sempre falo que é muito importante você entender o que a outra pessoa realmente tem como objetivo dela. Até trazendo até um pouco do que a gente fez no offsite da Telos. Offsite é porque como todo mundo trabalha remoto, a gente faz o encontro pra gente trabalhar junto em um lugar durante alguns dias. E aí, a primeira atividade que a gente fez foi uma atividade de trazer essa visão estratégica para todo mundo. Qual que é a visão? Você escreve, né, sozinho. Qual que é a sua visão estratégica para a Telos? O que você quer que a Telos alcance daqui a 10 anos? Você. E aí depois, o que você como pessoa pode contribuir para a equipe para que a gente alcance essa visão estratégica daqui a 10 anos? Mas agora fala da forma mais egoísta possível e pode falar mesmo da forma mais egoísta possível. O que você quer como pra você. Por que você tá aqui na Telos, sabe, hoje? Então, estou falando tudo isso por quê? Porque eu acho que esse é o grande diferencial de pessoas que conseguem realmente empreender e ter sucesso na sociedade. É você entender a coisa mais egoísta que aquela pessoa tá... O que ela tá querendo de você naquele momento, sabe? E não tem nada de errado nisso. A maior parte das pessoas, por mais que eu tenha um propósito lindo, a maior parte das pessoas não vai estar com a gente por causa do propósito lindo que a gente tem. A maior parte vai estar com a gente porque quer comprar uma casa para a família. Porque quer de fato mostrar para a sociedade que consegue trazer resultados significativos. Para se provar também como profissional. Então, na hora que você estiver conversando com uma pessoa, eu acho que é muito isso de que você falou, né? De estudar psicologia. Porque você conseguir buscar ali nessa conversa com essa outra pessoa qual que é o grande objetivo que ela tem por trás daquilo que ela tá falando, daquilo que ela tá dizendo. Então, ela tá ali falando com você e tá sendo gente boa, mas claramente ela tem metas a serem alcançadas ali nos resultados dela da empresa. Então, se ela conseguir, com o seu produto, fazer com que essas metas aconteçam, ela vai te amar pra sempre ali e vai ser essa grande defensora ali internamente. Ou não, sei lá, coisas assim, meio de... Não, ela já alcançou tudo na vida dela, mas ela tem 2 filhos. E ela tá pensando no mundo que vai deixar pra esses filhos, vai estar deixando no mundo que vai estar deixando pros filhos. Enfim, tem tanta coisas. Vocês são em quantos hoje na Telos? Somos 12 hoje. 12 pessoas, 4 sócios, o resto é equipe, né? É uma startup grande já, porque tem startup de 2 pessoas, de 1 pessoa. Quando você fala 12, já tem uma certa responsa. E contratos, você falou com a da B3 e, claro, são os que você tem rodando hoje. Ou tem mais alguns? E tem outras 2 empresas menores, que esse Remicorp... que a gente tá fazendo também outras capacitações, né? Então, por exemplo, capacitação de jovens negros, capacitação na área de dados. Então, são outras, mas são empresas que são menos relevantes, assim, né? Menores, mas que a gente também tá atuando e tá faturando com elas. Que legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar de mensagem aqui pra gente chegar na reta final do nosso podcast? O principal de tudo é... Se você tá pensando em empreender, você tem Respira fundo. Você tem que saber que você não vai ter todas as respostas. Você vai errar muito no meio do caminho e tem que... E não se culpar por você estar errando, gente. Não tem nenhum manual de como empreender. Mas tenha certeza absoluta de que você não vai ter todos os pré-requisitos para estar empreendendo. E se joga mesmo assim. E eu sempre levanto muito essa bandeira para mais mulheres empreenderem, porque tem esse relatório feito pelo LinkedIn, de que eles perceberam que as mulheres se aplicavam muito menos para as vagas do que os homens. E eles viram que as mulheres se aplicavam para as vagas que elas cumpriam 100% dos pré-requisitos.
E os homens se aplicam para as vagas que eles cumprem 40% dos pré-requisitos. É sério. E aí, pra mim, aquilo fez muito sentido pra empreender. Por isso que tem poucas mulheres empreendendo. Porque se você for esperar pra você ter 100% dos pré-requisitos pra empreender, você nunca vai empreender. Não. Então, não, esse é o ponto. De fato, não. Então, saiba que você não tem todos os pré-requisitos, mas se tiver esse time empreendedor, vai mesmo assim, que você vai aprender no caminho. E, mal ou bem, é uma aventura muito gostosa. É divertido, né? Você se diverte no processo. Vai falar que você também não se diverte empreendendo. Tem dias que eu acho que eu vou ter um AVC, mas eu me divirto. Não, mas por que você não tá numa corporação? Porque, obviamente, você escolheu. Não, exato. Até essa era a próxima pergunta que eu ia falar. Você se vê... Fala, minha startup deu errado, vou voltar, vou ir pro mundo corporativo. Você se vê indo trabalhar numa empresa? Jamais, hoje não. De maneira nenhuma. Eu também não me vejo. Não me vejo. Os caras ficam, compra o seu passe, quero você aqui. Eu falei, cara, não tá à venda meu passe, porque posso empreender em outras coisas. Se me chamar pra sócio, beleza. Agora, pra ir pro mundo... Cara, não é meu perfil, cara. E empreendedor é muito perfil também. Você entender o seu perfil, o papel que você tem dentro da empresa, o papel que você quer exercer na sociedade. Até falo, que é até meio cruel falar isso, que o empreendedor ele não é criado, ele já nasce empreendedor. Porque essa vontade de fazer acontecer, mesmo quando as coisas estão muito erradas, cara, não é qualquer pessoa que aguenta. E você tem que ser meio lelé da cuca, né? Nenhum empreendedor é normal, cara. Ainda mais, cara, aquela coisa que acontece no mundo do empreendedorismo, cara, você fala, cara, não é possível que tá acontecendo isso comigo. É cada hora uma legislação nova, é taxa nova, imposto novo, que muda completamente o jogo. Tem startup que deixa de existir porque mudou a legislação. Você vê a Swile, por exemplo, tomou um puta de um processo que ela tava ameaçando os benefícios das grandes corporações. Cara, eles têm 2%. Como que eles estão do mercado? Como que eles estão fazendo alguma coisa, não é diferente? Porque eles estão inovando, tentando fazer coisas diferentes. E aí tem os anticorpos do mundo corporativo que querem derrubar, principalmente as startups. É verdade. A própria Boozer também, né? De ônibus também, o quanto de processos que eles levaram nas costas também. E eu só usava a Boozer pra vir pra São Paulo. Melhor coisa, né? Gabi, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Foi bom demais. Gostei muito do bate-papo. E quero ver a Telos de novo aqui. A gente volta aqui pra falar das próximas rodadas. Com certeza. Nossa, foi incrível ter participado. Muito obrigada pelo convite. E com certeza voltaremos. Você que gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Você que é empreendedor, cara, pega esse episódio e manda pro seu amigo que você acha que quer empreender também. E até a próxima. Essa foi mais uma edição do ConturbiCast para você que curte tudo sobre marketing e empreendedorismo. Bora fechar com as 3 lições da Gabriela Ribeiro da Telos. Número 1. Empreendedor herói não tem lucro vilão. A nossa sociedade demoniza o lucro porque a maioria acredita numa perspectiva exploratória que vem do período colonial. Mas na verdade, as empresas existem justamente por causa do lucro. E quanto maior o lucro, mais empregos e soluções diversificadas para o povo. E sem lucro, o negócio não vai escalar. O impacto social não te impede de lucrar e o lucro não te impede de movimentar a sociedade. Número 2. O investidor anjo é um profissional com experiência de mercado que entra nas startups para compartilhar conhecimentos, valores e conexões junto com seus recursos financeiros. Eles dedicam tempo e investimento para treinar empreendedores iniciantes. E em troca, eles recebem uma participação minoritária no negócio. Esse tipo de mentoria pode aumentar bastante as chances de sucesso do seu negócio. Número 3. Empreender não é uma ciência exata, porque o consumidor é um ser humano. Então faz parte da rotina mudar estratégias, trocar os produtos ou pivotar o modelo de negócio. As empresas mais experientes sempre testam caminhos diferentes até se consolidarem. E muitas vezes as mudanças são baseadas no feeling pessoal do empreendedor, ou seja, a sua capacidade de perceber e entender o que está acontecendo no mercado e que faça sentido para a sua empresa.